Tentativa de extorsão de fotos do Schumacher, treta do Verstappen com George Russell e demissão de Sérgio Pérez, tudo isso agora. Último dia de Black Friday, você tem somente hoje, tanto na Paddock BR quanto na Instant Gaming, para aproveitar as melhores promoções, comprar os seus jogos favoritos na Instant Gaming, até 90% de desconto. O link tá aí na descrição, inclusive. E você também só tem até hoje na Paddock BR com o cupom RESSACAMOTOR para 30% de desconto nas camisetas, ou em todo o site, na verdade, com frete grátis. Então, entre pelos links aí na descrição, adquira os seus produtos favoritos, tem vários jogos, tem lançamentos, tem também as camisetas novas lá na Paddock BR, entre aí na descrição. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Nós temos um caso bizarro, um escândalo envolvendo a equipe de segurança do Michael Schumacher veio à tona, onde um segurança é acusado de roubar 1.500 fotografias e 200 vídeos em uma tentativa de extorsão de 15 milhões de euros. O caso será julgado na Alemanha e os envolvidos são 3 suspeitos. Um é um membro da equipe de segurança que supostamente planejou a chantagem após descobrir que seria demitido. E aí ele colocou outros 2 na jogada, o seu filho, que é especialista em computação, e um amigo que é segurança de uma boate. Obviamente eles foram pegos, a polícia da Suíça conseguiu identificar através de um número de telefone os suspeitos e serão então julgados na Alemanha. É bizarro ver como os caras fazem tudo por dinheiro, né? Absolutamente tudo por dinheiro, e é aquela coisa, o Schumacher é uma figura pública, é uma figura mundialmente famosa, com milhões de pessoas sendo fã do Schumacher. E mesmo aqueles que não são fãs, eu acredito que você tem um mínimo de coração para não querer que o cara esteja nessa situação que ele está hoje. Uma coisa é você falar que não gosta dele como piloto, outra coisa é querer que o cara fique na situação atual em que muito provavelmente ele está ali quase vegetando. Se o Schumacher estivesse bem, falando do jeito que alguns acham que ele está, ele já teria aparecido para a imprensa, você pode ter certeza disso. Já teria aparecido para o mundo, melhor dizendo. Mas com certeza ele não está bem. Com certeza o Schumacher não está legal. E isso é triste, é muito triste. Eu acredito que como uma figura pública, o ideal seria a família pelo menos dar uma satisfação ao público, aqueles que sempre apoiaram o Schumacher. Falar, olha, a situação dele é tal. Não precisa botar uma foto dele, um vídeo dele, mas falar qual é a situação. Por outro lado, também acredito que a família tem total direito de se reservar a não compartilhar. A família quer o máximo de privacidade possível. E essas tentativas de ficar querendo uma imagem do Schumacher, querendo alguma coisa, são totalmente desrespeitosas. Já seria desrespeitoso se ele não estivesse mal, se ele tivesse, vamos supor, não tivesse se acidentado e tal, porque você já tem uma invasão de privacidade aí, mas o cara na situação que ele tá hoje, ainda querer roubar, a família querendo blindar e você ainda roubar os negócios, chantagear, realmente é de lascar. Mas enfim, tomara que em breve a gente tenha novidades no sentido de que esses caras não vão conseguir vazar essas fotos e vídeos. Vamos falar sobre a treta Verstappen e Russell, agora pela ótica de Christian Horner. Isso porque Russell e Verstappen já não se bicam há algum tempo e agora com a punição do Verstappen no último Grande Prêmio, as coisas ficaram um pouquinho mais quentes, porque o Verstappen acredita que a Mercedes se utilizou de um episódio completamente tosco para criar uma tempestade em copo d'água. E de certa forma eu concordo, só que isso é Fórmula 1, é competição. E eu tô gostando disso, porque tá resgatando um pouquinho dessa tensão de bastidor que a Fórmula 1 perdeu na disputa Norris e Verstappen, né? Porque os caras são amiguinhos e tal, e no final das contas, Fórmula 1 não é isso. Fórmula 1 é uma competição em que os bonzinhos não vencem. Mas enfim, o que acontece é que o Christian Horner elogiou muito o Verstappen, falando que a punição deixou ele com os nervos à flor da pele, e ele queria vencer essa corrida de qualquer jeito, então não importava se o Russell ia frear mais tarde, o Verstappen ia frear mais tarde ainda, porque o Verstappen estava mordido com a punição e ele queria mostrar que ele é melhor, que ele vai vencer e tudo mais, e bom, nós sabemos o resultado, venceu até com certa tranquilidade, correu muito bem o Verstappen.
Horner também fala que Mercedes e Russell fizeram um drama desnecessário e diz que o Russell está histérico quanto ao Verstappen. Então, é claro que esse jogo, essa rivalidade que já existe entre as duas partes, entre as duas equipes, principalmente entre Toto Wolff e Christian Horner, ela agora vira também mais um combustível para essa brincadeira Russell e Verstappen. Mercedes versus Red Bull é algo que já está pegando nos bastidores há algum tempo e agora volta a pegar. Eu particularmente gosto, como disse, acredito que faz bem para o esporte ter novamente competição, intriga, rivalidade, porque esse é o tipo de coisa que fomenta os grandes e o Verstappen mostrou isso agora no último Grande Prêmio. Mas e aí, você gosta desse tipo de situação? Fala aí. Por último, mas não menos importante, nós temos a situação de Sérgio Pérez, que a ESPN, lembrando que eu vou estar deixando sempre as fontes na descrição para vocês, nós temos algumas fontes para esses casos que estou citando anteriores e agora também o do Sérgio Pérez, que é o seguinte: de acordo com as fontes da ESPN, Sérgio Pérez realmente não fica para 2025, mesmo que tenha em tese um contrato já garantindo a sua permanência. Christian Horner já vem dando umas entrevistas deixando no ar que o Pérez vai sair, e agora após Qatar ele disse que é uma situação muito complicada e que o Pérez é adulto, ele sabe a situação que está inserido, e o Helmut Marko já havia dito que após Abu Dhabi definiriam quem ficaria com a vaga. Então, nós sabemos que a situação do Pérez não é boa, as fontes da ESPN informam que ele não vai ficar de forma alguma, que está decidido, e agora o dilema da Red Bull é quem colocar no lugar do Pérez, porque o Colapinto já foi descartado, pelo menos publicamente, pela Red Bull. A gente não sabe se nos bastidores eles estão realmente descartando, mas publicamente o Colapinto já não é mais uma opção, porque o Colapinto caiu muito de performance, ele começou a bater e não está entregando mais aquilo que ele entregou nas primeiras 3, 4 provas. E aí o favorito seria o Liam Lawson, com o Hadjar assumindo a vaga na VCARB, mesmo o Hadjar também sendo um piloto que é muito criticado pela forma mental dele, o mental atrapalha muito. Só que o Hadjar está disputando o título da Fórmula 2 com o Bortoleto, pode ser que seja campeão e tal, aí dá uma moral para ele subir para o grupo Red Bull, no caso seria na VCARB ao lado do Yuki Tsunoda. Como sempre, não há nada que indique o Tsunoda na Red Bull, só se acontecer alguma coisa muito grande por fora, como até alguns de vocês já falaram aí, a não ser que a Honda pague uma grana para o Tsunoda estar ali no topo. Acho muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. O Liam Lawson deve conseguir essa vaga e o Tsunoda deve ficar a ver navios mais uma vez. Ele que já falou publicamente que foi mais rápido que o Pérez nos treinos. Então, se o Tsunoda foi mais rápido que o Pérez, o que impede a Red Bull de colocar o Tsunoda? É porque ele é um piloto Honda? Qual que é a brincadeira aí? Vamos ter que aguardar para ver. E no final das contas, o Liam Lawson é o grande favorito a essa vaga. Eu quero saber a sua opinião sobre isso também. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!